Então vamos começar falando sobre esse Lobão da Massa, porque é o time que adiciona Lamelo Ball. Né? Aconteceu isso, nós não debatemos aqui nós três, precisamos trocar essa ideia. E vamos lá. Lobão da Massa adquire Lamelo Ball, fazendo uma dupla com Anthony Edwards. Porém, teve que dispensar o Naz Reid, que era um bom jogador. Também teve, né, a saída do Julius Randle. Gente, como vocês imaginam aí esse novo Minnesota Timberwolves com uma dupla bem explosiva? Marcela, eu começo por você, porque assim, eu posso falar que você é uma pessoa que ama jogadores defensivos, e aí agora esse Uhum. time do Minnesota Timberwolves não tem uma grande defesa como tinha antes, porque perdeu o Julius Randle, que é sim um bom defensor, é um cara grande. Não tem como a gente falar, ele não é um exímio defensor, mas ele é um cara grande que ajuda e muito forte, um dos mais fortes da liga, em relação à parte física. E perde o Naz Reid, que é um two-way absurdo, jogador que é sexto homem. A gente, né, falou um pouco sobre isso, mas não teve a sua opinião sobre essa situação de Lamelo Ball no Minnesota Timberwolves. Diz aí, o que você acha? Quando a troca saiu, assim, no momento choque, a troca foi feita, eu olhei pra ela com um olhar completamente negativo, tá? Eu pensei, cara, Minnesota tá abandonando os big men, não tem mais Julius Randle, não tem mais o Naz Reid, tá focando no Lamelo, que é um cara de muitas lesões, a gente sabe disso, e talvez não tenha esse fit com Anthony Edwards. Mas aí surgiu um comentário lá no meu post que eu falei, cara, eu quero analisar um pouco melhor essa troca pra ver, pra dar uma opinião mais baseada em também como funcionaria esse quinteto titular, especialmente, o que um poderia trazer para o outro em quadro, o Anthony Edwards e o Lamelo. E aí, quando eu olhei, eu até gostei da movimentação. É porque o Lamelo ainda assim é um grande problema, né, de lesões. Mas sem contar isso, considerando que a última temporada dele foi uma temporada mais saudável, eu acho que ele vai entregar uma coisa que faltava muito no Minnesota Timberwolves, que era um criador de jogadas mesmo. O Anthony Edwards é muito bom, mas ele não é um criador, ele não cria para o restante do elenco. Ele é um cara que vai para cima no X1 muitas vezes, consegue ir para enterrada, consegue infiltrar, mas ele não tinha um cara de criação. O Lamelo acho que faz esse papel muito bem. Ele tem muita visão de jogo, ele vai conseguir achar outros companheiros de time, fazer o ataque movimentar melhor. E quando eu fui ver peça por peça, Fê, você falou sobre defesa, ainda é uma boa defesa, não é como antes, né? Concordo. Mas tem o Anthony Edwards, que é um defensor muito bom. Aí tem o McDaniels, que continua lá, que é um baita defensor. O Gobert, que não tem nem o que falar, né? Garrafão. O Gobert domina. E aí vamos ver como vai fechar esse quinteto titular, se vai ser com o Eio do Sumo. Eu sempre falo errado o Aí sobrenome eu dou dele. sumo. Sim, sim, sim. Aí eu assumo, né? Que ele também é um defensor rápido, assim, não é elite, mas ele é bom, rouba umas bolas. Se o DiVincenzo voltar depois, que deve voltar só lá pra fevereiro, se voltar, tem um cara ali bom no banco, eles tiveram uma boa escolha no draft. Cara, pode funcionar. Mas aí vai depender de quem vai ser o líder do time. Tem que ser o Anthony Edwards ainda. Vai depender do Lamelo saudável, mas pode funcionar. Não, não tem como, né? O time é do Anthony Edwards. O que me preocupa é que eu É, acho que esse time ele vai ser um time de showtime, mas sim. ainda não acabou a off-season, só que de ontem para hoje, os principais ativos já foram contratados, ou pelo menos o acordo verbal já aconteceu com as equipes. Nós temos ainda LeBron James, nós temos ainda um James Harden, nós temos ainda um próprio Draymond Green que optou pela free agency, nós temos alguns jogadores que ainda estão no mercado, mas com pouca probabilidade, pelo menos que a gente vê nos comentários, de irem para o Minnesota. Então, assim, na minha opinião, é um downgrade para o Minnesota, porque vai ser um time de showtime, mas é um time que vai deixar de brigar por. Cara, assim, já era muito difícil brigar por título. E agora acho que fica mais ainda, porque o Lamelo é um cara que pode jogar muito bem ou pode nem entrar dentro de quadra. Então, assim, Lucas Bebê Nogueira, eu não sei você, cara, mas, cara, existem muitas coisas que envolvem jogadores que se lesionam muito, né? Você viveu lá na NBA e tal, assim, é um risco muito grande pegar jogadores que têm histórico de lesão, que têm histórico de não jogar, porra, 50, 60 jogos na temporada, né? Tá sem áudio, Tá bebê. rotado.
Desculpa, gente. Boa tarde. Não, e você, Fê, você falando aí dos jogadores que estão no mercado, né, que seriam importantes para o Minnesota, acabei de conferir um aqui também que também segue no mercado, que também acho que seria até, eu digo assim, não que o Lamelo, pô, o Lamelo é um jogador fantástico, mas eu digo para a questão de tática e técnica ali da formação do time, do que precisa. Eu acho que um jogador que seria bom para eles seria o Jalen Duran, porque é um time que, pô, perde muito a questão pô, de size, que isso importa muito na liga, de você ter pô, um time com envergadura de tamanho. Então, com a saída do Naz Reid e com o Julius Randle, então perde isso. Então, pô, um Lamelo Ball, por mais que seja um jogador ofensivamente absurdo, com a visão de jogo incrível, é um jogador pô, que não tem uma estatura boa assim para defesa de perímetro nem de garrafão. É um jogador que pô, não tem as características mais agressivas que talvez um Jalen Duran poderia trazer, ainda mais para nível de garrafão. Mas, assim, eu tô com a Marcela. Vamos ver o que o futuro reserva aí para o Minnesota. É um time que pode surpreender, entendeu? Mas, sei lá, o Jalen Duran acho que seria um ativo melhor para o Minnesota do que o Lamelo Ball, pela questão dessa perda da saída do Naz Reid e do Julius Randle. E desculpa, Fê, né? E a questão que você falou das lesões é difícil, né? Porque por mais que a tecnologia medicinal lá seja absurda, né? Pô, com toda a grana que a liga tem, então os caras podem tratar no melhor que do melhor, mas mesmo assim, pô, obviamente, pô, se o jogador tem uma questão genética privilegiada para poder suportar a carga de vários jogos, com certeza esse ativo fica com muito mais valor no mercado do que aquele que, por mais que seja um jogador de 40 pontos por jogo, não sabe se vai conseguir saudável, pô, na questão de saúde, entregar aquilo ali o mínimo, sabe? Com certeza isso é algo que, pô, as franquias prezam muito, tá ligado? Para você ser um jogador de, pô, ganhar muito e, pô, tipo assim, o Anthony Davis, que a gente sempre fala que, pô, nunca joga, tu tem que ter tido um nome muito grande, tem que ter construído um nome muito grande e gigantesco. Mas se for jogador mediano para baixo, tu vai ter que provar em quadra, pô, estando saudável, pô, e produzindo diariamente, anualmente, entendeu? São poucos que conseguem dar aquela roubada que a gente fala, né? O E não dá Santa para Sexta tá esquecer falando aqui também. com a gente. Pode falar, Fê, pode O falar. Santa Sexta tá. Então, o Santa Sexta tá aqui no chat também. O Lamelo vai criar bastante no jogo, mas não achei uma boa, não. É realmente isso. Acho que vai ser um time de showtime, mas eu não sei se é um É. time que vai conseguir, porra, com o San Antonio Spurs. Os Lakers se mexeram muito agora nas últimas horas. A gente vai falar sobre os Lakers. O próprio Portland Trail Blazers, que a gente vai abordar agora, que, assim, acabou de absorver o Ja Morant, Marcela. Ja Morant, que era um cara que estava em baixa no mercado, ninguém estava querendo o Ja Morant, um dos principais ativos da liga nos últimos anos, mas nos últimos 2 deixou de ser. É o cara que funciona muito para o showtime, para o highlight, precisa colocar a cabeça no lugar, mas se lembrarmos aí, há 4 anos, 3 anos atrás, ele levou esse Memphis a um lugar gigante no Oeste.